Vamos começar. Todo ser humano, todas as pessoas, são dependentes de alguma coisa. Nós precisamos de alguma coisa. Só que aí depende de cada um de nós, o que nós vamos colocar como centro de nossa dependência. Se o Senhor não for a nossa dependência, outra coisa será. Só que nós não podemos esquecer, fontes secam, homens não conseguem se movimentar, senão pela permissão do Senhor, tudo morre, tudo acaba. A nossa única fonte, que é inesgotável, é o Senhor. E na palavra do Senhor diz, sem fé, repita comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Os nossos resultados, as nossas conquistas, as nossas vitórias, vão ser do tamanho da nossa fé. Então, quanto maior a nossa fé, quanto maior a nossa capacidade de agir na nossa fé, maiores serão os nossos resultados. Existe uma palavra muito comum lá fora, que é a gratidão. Porém, gratidão e ficar conformado com os resultados são duas coisas totalmente diferentes. Nós precisamos ser tomados pelo sentimento de inconformismo. E como nós vamos mudar a nossa história, os nossos resultados? Por intermédio da fé. Olha o que diz em Atos 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa. Repita comigo, para pedir esmolas. Quando nós falamos de inconformismo, a nossa vida não se define por um momento. E eu não estou falando somente de momentos de lutas, momentos de dificuldades, mas eu estou falando da mesmice. Os mesmos resultados, o mesmo dia a dia, as mesmas conquistas, as mesmas vitórias, o mesmo padrão. A nossa vida não se define por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Tudo pode mudar. Mas tudo depende da nossa capacidade de agir a fé. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles esperando, repita comigo, esperando receber alguma coisa. Fé, ela é uma palavra única. Só que a fé, ela é apresentada de diversas maneiras, de diversos modos. Esse homem tinha fé para todos os dias ser carregado e ficar na porta do templo, mas nunca entrar. Esse homem tinha fé para honrar com os protocolos. Como muitos nas igrejas têm fé para estar dentro da igreja, mas não têm vivido uma fé para viver o sobrenatural. Muitos têm tido fé para honrar com as suas orações tradicionais, suas orações pontuais, cumprir com seus propósitos, mas poucos têm agido uma fé de verdade para mudar a sua vida. Esse homem cria que na frente do templo era o que ele precisava viver, que a vida dele se definia por aquele momento, que aquelas esmolas que ele pedia todos os dias seria o que mudaria a vida dele. E olha como nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Quando nós pedimos, o Senhor entrega. E quando Ele entrega algo que nós não precisamos, não vai mudar a nossa vida. Aquele homem não precisava das esmolas.
ele precisava de Deus. Alguns anos atrás, eu tive alguns problemas de saúde, nada muito grave, mas eu passei por uma infecção urinária, tive pneumonia, e eu estava com suspeita de dengue, e tudo ao mesmo tempo. E nisso eu fiquei no processo de ir ao médico, e todas as vezes que eu ia lá, me receitava alguma coisa, tomava um remédio, tomei muitas injeções, muita coisa na veia, só que nada solucionava o meu problema. Eu continuava vivendo a mesma situação, mal-estar, de mal a pior, eu não tinha forças para levantar da cama. Durante essa fase, eu fiquei 10 dias dentro de casa que eu não conseguia sair, eu não tinha forças, eu não conseguia me alimentar, e todas as vezes o médico me receitava alguma coisa, todas as vezes ele entregava alguma coisa para mim. Só que quando nós recebemos aquilo que nós não precisamos, a nossa vida não muda. Esse aleijado, ele estava recebendo, se ele estava lá todos os dias, é porque todos os dias ele recebia esmolas. Só que as esmolas não mudaram a vida dele. Todos os dias ele vivia a mesma realidade, justamente porque ele tinha fé para chegar até a porta do templo e pedir esmolas, mas ele não tinha fé para entrar dentro do templo e ter a sua vida mudada. E muitas pessoas estão dentro do templo, mas ainda não tiveram fé para atravessar a porta. Porque onde o Senhor entra, Ele entra para provocar mudanças. Quando nós falamos de vida com Deus, nós não estamos falando de uma vida de esmolas, nós não estamos falando de uma vida precisando de ajuda o tempo todo. Nós estamos do outro lado da cerca. Nós somos aqueles que nós ajudamos. Nós não dependemos de pessoas, mas pessoas dependem de nós. Só que para isso se materializar, para isso se cumprir em nossas vidas, vai depender da nossa fé. E quanto maior a nossa fé, quanto maior a nossa convicção, quanto maior a nossa certeza, maiores serão os nossos resultados. Esse homem precisava ser carregado até a porta do templo. Quantos precisam ser carregados até os dias de hoje? Quantos estão precisando de apoio até os dias de hoje? Só que nós só vivemos aquilo que nós toleramos. A partir do momento que nós colocamos um basta, eu não aceito mais essa vida para mim, as coisas precisam e vão mudar. Nós não podemos ficar aceitando a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mesmo que as coisas para muitos já estejam caminhando um pouco mais, não é isso que o Senhor fala que tem para nós. Ele fala, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Então é essa abundância que nós temos que desfrutar. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, repita comigo, no mesmo instante. A partir do momento que o Senhor entra e toma o seu coração, não estou falando de uma entrada superficial, estou falando de algo profundo. No mesmo instante a sua vida tem que mudar. No mesmo instante os resultados têm que ser alterados. E como nós sabemos que tipo de fé que nós temos vivido? É só nós começarmos a analisar quais têm sido os resultados de nossas vidas. Nós temos vivido mais do mesmo? São as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, o mesmo grau de prosperidade, o mesmo grau de alegria, o mesmo grau de realização, são as mesmas conquistas, ou todos os meses eu tenho avançado? É necessário que haja uma autorreflexão, uma análise, para que as coisas comecem a mudar. Existe um mover gigantesco saindo do altar. Vidas sendo mudadas, vidas sendo transformadas, e o Senhor não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. E a partir do momento que Ele entra
e Ele se agrada da sua fé, tudo começa a ser mudado, tudo começa a ser transformado. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa, e ficaram, repita comigo, perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Olha o quanto isso é forte. Ele descobriu o caminho. Por intermédio de Pedro e João, ele viveu aquele milagre. E ele não desgrudou deles nunca mais. Muitos já viveram diversas situações, diversos milagres, tiveram diversas respostas, e sabem de onde elas vieram, e mesmo assim, por um momento de oscilação, se desgrudaram daquilo que tinha sido benéfico para elas. A história desse homem nunca mais foi a mesma. Por intermédio dele, sabe quantas vidas foram mudadas naquele dia? Repita comigo, 3.000. 3.000 vidas, 3.000 pessoas foram mudadas por conta daquilo que aconteceu na vida dele. Então, a partir do momento que existe uma diferença em nós começamos a contagiar todos aqueles que estão em volta. Começamos a contagiar nossos maridos, esposas, os parceiros de trabalho, o lugar onde nós frequentamos. Só que tudo isso depende da fé. Porque na próxima passagem que eu vou ler, não diz, o Senhor te curou, e não diz, foi Pedro que te curou. Olha o que está dizendo. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem, foi curado. Todos os dias nós temos problemas, nós temos nossas batalhas lá fora, só que todos os problemas são problemas de fé. Quando nós tratamos a nossa fé, nós tratamos todos os problemas. Quando nós tratamos a nossa capacidade de agir a nossa fé, nós conseguimos resolver, sanar todos os problemas. A sua vida só vai continuar do mesmo jeito, se você aceitar que ela continue do mesmo jeito. Os seus resultados só vão permanecer os mesmos, se você se contentar com eles. Se você não está satisfeito, que você seja tomado por um sentimento de inconformidade, inconformismo. Eu não aceito. A minha vida não vai continuar do mesmo jeito. Eu tenho tido fé para tantos protocolos, mas fé para agradar o Senhor de verdade não. Isso tem me faltado. Por isso eu vou mudar o meu posicionamento, eu vou mudar a minha postura, a minha entrega não vai ser mais parcial. Eu vou me entregar totalmente para que todos os meus resultados sejam mudados. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Há mais de 40 anos ele vivia a mesma história. Ele nunca tinha andado. Ele não sabia o que era viver sem ser carregado. Ele não sabia o que era viver uma vida sem pedir esmolas. E o que isso quer dizer? Nós vamos nos tornar escravos, nós vamos permanecer escravos de uma situação enquanto nós aceitarmos ela. E não importa quanto tempo nós estamos vivendo as mesmas coisas, não importa quanto tempo as histórias estão se repetindo, não importa quanto tempo nós temos vivido os mesmos resultados, o Senhor está estendendo a mão e te propondo, se levante. Eu vou mudar a sua vida hoje.
Hoje ficará marcado como um divisor de águas na sua vida. A sua vida não será mais a mesma. Não importa há quanto tempo, há quantos anos, você tem vivido os mesmos resultados, tem dependido das mesmas ajudas, dependido de apoios, dependido de pessoas. Hoje eu estou mudando a sua história. Você vai se levantar e vai andar por conta, você vai ter autonomia, você vai ser independente, você não vai depender de pessoas mais. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado, repita comigo, à beira do caminho. À beira do caminho não é o caminho. Quando você fica no meio, você colhe meios resultados ou resultado nenhum. Precisamos estar no caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Ele ouviu, ele não viu o Senhor. Somente por ouvir foi o suficiente para ele ter uma atitude de fé, porque ele não aceitava mais aquela situação. E aquelas pessoas começaram a reprimir ele. Cale-se, cala a boca, para de falar, para de se movimentar. E todos os dias, essa é uma luta que é de todos. Quando nós tentamos nos levantar, quando nós tentamos nos voltar para o Senhor, muitas situações se levantam para tentar nos fazer calar. Muitas situações se levantam para tentar nos desanimar. Muitas situações, ou pessoas, ou problemas, ou sentimentos surgem para tentar nos desanimar, roubar o nosso foco. E a palavra do Senhor diz: a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Ele não precisou ver para crer. Ele somente ouviu falar do Senhor e foi o suficiente para aquele filho de Davi: tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, e ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. No versículo diz que ele jogou a capa para o lado. O que representa a capa? Um antigo estilo de vida, algo que representa a sua vida antes da mudança. No caso, nós temos os nossos bens de valor, bens materiais, carros, casas, roupas. No caso do mendigo, do morador de rua, o seu único bem de valor era a sua capa. E o que isso quer dizer? Que nós precisamos abrir mão do nosso velho eu, de velhas práticas, mesmo que nós consideramos de alto valor, para que nós tenhamos um encontro com o Senhor. Porque nada tem mais valor, nada pode mudar mais a nossa vida do que a nossa vida com Deus. Olha a pergunta que o Senhor fez: o que você quer que eu lhe faça? O Senhor sabia que ele era um cego. O Senhor sabia da realidade dele. Só que por que o Senhor gosta de perguntar e ele gosta de saber? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor quer saber o que está dentro do seu coração. O Senhor quer saber o que você vai pedir para Ele. O primeiro aleijado que nós falamos, ele queria esmolas. Só que durante 40 anos ele viveu pedindo esmolas e a vida dele nunca mudou. E no mesmo instante que ele teve a oportunidade de conhecer ao Senhor, a vida dele foi mudada. O que você quer que eu lhe faça? Todos os dias nós temos essa oportunidade de falar para o Senhor o que nós queremos, o que nós estamos precisando dele. E é necessário que nós sejamos muito claros naquilo que nós estamos pedindo. Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante,
olha de novo, no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. No mesmo instante. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. No início eu abri, todos nós precisamos de alguma coisa. Só que somos nós os responsáveis por escolher onde está a nossa dependência. Aqui nós vemos histórias de pessoas aleijadas, pessoas cegas. Só que eu não estou falando de deficiência física com vocês. Estou falando sobre deficiência espiritual. Aleijados na fé, cegos na fé. E o Senhor está nos dando a oportunidade de mudarmos a nossa vida no mesmo instante. Então a mudança tem que acontecer agora. Muitos estão manquitolando na vida, porque estão aleijados na fé, porque não creem, não acreditam que podem viver uma vida diferente. Mas o Senhor está falando, você pode e você vai viver uma história totalmente diferente. Chega, sua história não vai se repetir mais. Você não vai continuar da mesma forma. Você não vai mais manifestar essa fé que tem te trazido os mesmos resultados todos os dias. O Senhor está nos dando a oportunidade de vivermos algo novo, algo estrondoso, algo sobrenatural. Coloca Atos 4:22. Diz assim: pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Hebreus 11 agora. Todos estes viverão pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O que precisa crescer? A fé. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se nós vivermos caminhando, olhando, focando somente nas coisas que estão acontecendo aqui fora, somente focado nos problemas que estão acontecendo, dificilmente vamos ter a capacidade de agir na nossa fé. Porque quando nós reparamos no tamanho do problema, quando nós reparamos no tamanho do vento, no tamanho da tempestade, automaticamente nós estamos dando abertura para os sentimentos entrarem. E entra o sentimento de medo, o sentimento de incerteza, o sentimento de dúvida. Se nós voltarmos na passagem de Pedro caminhando sobre as águas, quando eles viram o Senhor caminhando sobre as águas, a primeira reação deles foram: é um fantasma. Justamente porque o medo, ele nos traz visões de coisas que não existem. O medo nos faz enxergar coisas que não existem. Muitas vezes o medo nos traz o sentimento, o pensamento de que, como que eu vou vencer isso? Como eu vou sair dessa situação? Não tem como eu vencer essa circunstância. Só que Pedro, ele foi ousado, ele agiu a sua fé, e ele começou a andar sobre as águas. E enquanto ele estava focado no Senhor, ele viveu o milagre. Enquanto ele estava focado no lugar certo, ele viveu o milagre. Só que no versículo diz que ele reparou no vento, ele reparou na tempestade. E quando ele reparou na tempestade, ele começou a afundar. E o Senhor imediatamente o pegou pela mão. O Senhor todos os dias nos dá a oportunidade de caminharmos em direção a Ele. Só que muitos têm insistido em pegar as mãos do Senhor de baixo para cima, sempre precisando de ajuda, sempre precisando de suporte, sempre precisando de socorro,
quando o Senhor está nos proporcionando a oportunidade de vivermos milagres constantes o tempo todo. Só que para isso nós precisamos de uma fé ousada, não uma fé passiva, uma fé ousada, uma fé corajosa. Nós não pregamos facilidade. Fé não é o caminho mais fácil, e nunca vai ser. E se alguém dizer para você que a fé é o caminho mais fácil, mais simples, vão estar mentindo. Só que a fé é o caminho mais certeiro, é o caminho certo, é aquele que quando nós escolhermos traçar, quando nós escolhermos caminhar, é impossível que não sejamos abençoados. Viver por fé não significa uma vida sem luta, sem desafios, até porque a própria fé, a própria ousadia da fé, por muitas vezes vai te colocar em apuros. Só que a mesma fé vai te honrar, a mesma fé vai te curar, a mesma fé vai te fortalecer. E aquele aleijado que vivia a mesma vida há 40 anos, a mesma realidade, deu um salto para uma vida nova. E o que o Senhor está falando para você? Se levante. O que eu tenho para você é muito maior do que você tem vivido. Os resultados que você tem vivido hoje são muito pequenos perto do que eu tenho para você. Caramba, atravessa o templo, entra, tenha fé para entrar, se jogar, entra de corpo, alma e espírito, se joga, se lança de cabeça. Muitas vezes nós nos lançamos em tantas coisas de cabeça, coisas que só nos frustraram. Nós damos o máximo de nós mesmos para coisas que só têm nos afundado. Quando nós estamos tendo a oportunidade de nos lançar no que é certo, no que é certeiro, para viver uma vida extraordinária. Marcos 2:1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Nós só vamos viver aquilo que nós aceitarmos. A nossa vida só vamos continuar com os mesmos resultados se nós tolerarmos. E se esses homens, por conta da multidão, por conta dos problemas, tudo estava fechado, as portas e as janelas, eles tivessem parado no mesmo caminho? E o que nós precisamos fazer? Exatamente a mesma coisa, abrir buracos no teto. Não importa, Senhor, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou largar. Meu Deus, eu vou continuar focado, eu vou continuar com a mesma força. Se não é por aqui, eu vou por aqui. Se não é por aqui, eu vou por aqui. Mas eu não vou parar, porque eu não aceito que minha vida continue do mesmo jeito. E se eles tivessem parado? Muitos, por conta das lutas, das adversidades, dos problemas, têm parado no meio do caminho. Um problema nunca vai te impedir de viver uma vida extraordinária. Você parar, sim. Lutas nunca vão te impedir de viver o sobrenatural do Senhor. Você desanimar e parar no meio do caminho, sim. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, o Senhor não está procurando pessoas. Ele não focou na enfermidade. O que chamou a atenção do Senhor não era o fato que o homem era um paralítico. Justamente porque o Senhor não responde a problemas. Não importa o quão difícil está a sua situação, o Senhor responde à fé. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou,
de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Mais uma vez, foi imediato. O Senhor falou: levante e ande. E ele, aquilo que era a causa de humilhação, aquilo que o travava, o que travou a sua vida por tanto tempo, ele colocou no braço e saiu carregando. Ele saiu andando. O homem se levantou, de um salto pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para vocês. Comece a agir uma fé, não a fé que você está acostumado. Comece a agir uma fé que você nunca agiu até então. E é exatamente isso que vai acontecer. Vocês nunca viram, vocês nunca sequer tiveram a capacidade de pensar, imaginar os lugares onde o Senhor vai te colocar. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Mais um. Sofria desse problema desde o nascimento. Repita comigo: desde o nascimento. Portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé, mais uma vez, Paulo não observou a deficiência dele, foi a fé dele que chamou a atenção de Paulo. Vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Mais um milagre imediato. Aqui é muito claro que diz que ele nunca havia andado. Como nós nascemos? Qual é a nossa origem? Quais são os nossos pais? Não são nossa responsabilidade. Mas como nós vamos terminar a nossa vida, a responsabilidade é totalmente a nossa. Não importa qual foi sua criação. Não importa se você nunca andou. A responsabilidade será sua de se colocar na posição e começar a agir a sua fé, ou aceitar que essa vai ser a sua realidade para o resto da sua vida. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Olha o quanto esse versículo é poderoso. Salmos 8, versículo 4. Quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? E no entanto, os fizeste, repita comigo, apenas um pouco menores que Deus. Um pouco menores do que Deus. Deus perde? Deus fracassa? Deus conhece a derrota, a humilhação, a miséria? Se nós somos um pouco menores do que Deus, um pouco, aqui não está falando nós somos menores, aqui está sendo muito claro, e a Bíblia não exagera, somos um pouco menores. Não existe aquilo que não possamos realizar, não existe sonhos que nós não possamos conquistar, não existem projetos que nós não possamos materializar. Só que tudo isso vai depender do nosso posicionamento, a nossa capacidade de agir a nossa fé. Nós precisamos ser tomados por um espírito de indignação. Eu não aceito mais viver esses resultados. Não é isso que o Senhor tem para mim. Não é essa realidade que o Senhor tem para mim. O Senhor tem grandes coisas guardadas, planejadas para mim, então eu vou dar condições. E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Guarde esse versículo para você e nunca se esqueçam. Pois nada é impossível para Deus. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível,
mas para Deus todas as coisas são possíveis. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Repita comigo: tão somente creia. Você crê que pode viver uma vida muito melhor do que a que você tem vivido? Vocês creem que o que vocês têm vivido hoje é só uma amostra perto daquilo que o Senhor tem preparado para vocês? Então eu gostaria que neste momento, com seus olhos fechados, sua mão no coração, vocês se refletissem sobre todos os seus resultados hoje. Nós só conseguimos entender o tipo de fé que nós estamos manifestando, analisando o tipo de resultados que nós temos alcançado. E o Senhor está falando: não importa quanto tempo você está paralisado, não importa quanto tempo você está parado no mesmo lugar, eu posso te fazer andar. Não somente andar, correr, voar, saltar para lugares muito mais altos. Só que o Senhor não responde a problemas, o Senhor não responde a crises, o Senhor não responde aos seus momentos de dificuldade. Ele responde à sua fé, à sua capacidade de agir, à sua fé. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, e obtemos essa vitória pela fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. O Senhor está dando a oportunidade de vencermos todas as batalhas que nós temos neste mundo. Ele está nos dando condições de vencermos tudo aquilo que tem atrasado os nossos resultados, vencido todas as dificuldades. Por isso eu gostaria que vocês aproveitassem essa oportunidade e entrassem em oração, não simplesmente apresentando os seus problemas ao Senhor, mas dizendo: meu Deus, eu quero agir uma fé diferente, meu Deus, eu quero manifestar uma fé diferente, eu não aceito mais ficar parado no mesmo lugar, eu não aceito, meu Deus, ficar preso aos mesmos resultados, eu não aceito, meu Deus, viver a mesma história todos os dias, meu Deus, não importa se minha vida estava paralisada até então, meu Deus, hoje eu estou tomando a posição, hoje eu estou tomando as rédeas da minha vida, e eu não aceito mais viver essa realidade, eu não aceito mais viver essa história, eu não aceito ficar aleijado, meu Deus, da minha vida espiritual, eu não aceito ser um cego espiritual, não, meu Deus, abra os meus olhos, coloque em mim, meu Deus, a visão do Senhor, a visão, meu Deus, que vai me fazer enxergar muito além destes problemas, coloque em mim, meu Deus, uma visão sobrenatural, a capacidade, meu Deus, de olhar muito além dos desafios, muito além das batalhas, porque eu rejeito, eu não aceito, meu Deus, a possibilidade, qualquer hipótese de eu viver a mesma vida, de eu viver os mesmos milagres, as mesmas bênçãos. Não, meu Deus, eu tenho grandes planos, eu tenho grandes projetos, meu Deus, e tudo isso só eu vou viver somente, meu Deus, por intermédio do seu poder. Eu não estou aqui, meu Deus, me lamentando, eu não estou aqui chorando, eu não estou aqui murmurando, mas eu estou aqui, meu Deus, entregando a minha vida ao Senhor, agindo a minha fé, porque a minha vida tem que ser mudada, a minha vida tem que ser transformada. Meu Deus, não existe nada impossível para o Senhor, então é impossível que os meus resultados permaneçam os mesmos. Diga a Ele, apresente a sua vida a Ele, fala: meu Deus, eu não aceito mais a mesma vida, eu não aceito, meu Deus, tendo uma vida limitada, meu Deus, o Senhor veio para que tenhamos uma vida plena, e se está faltando alguma coisa, meu Deus, me ajude, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo somente de Ti. Sem o Senhor não posso absolutamente nada. Diga: meu Deus, a minha segurança não está em homens, a minha segurança não está em pessoas, a minha segurança está somente no Senhor, porque só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode mudar os meus resultados. Meu Deus, hoje eu estou atravessando a porta, meu Deus, eu não aceito mais ficar parado lá na frente, meu Deus, pedindo esmolas, porque aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior.
O Senhor está tentando mudar a minha vida, mas por muito tempo, meu Deus, eu fiquei preso a esmolas. Dinheiro não é o que vai mudar a sua vida, porque o Senhor pode te dar dinheiro todos os dias e sua vida continuar da mesma forma, mas a partir do momento que Ele entra, o dinheiro também vem, aí a sua vida começa a ser mudada, mas Ele precisa entrar. Então dê abertura para Ele, fale: meu Deus, entre, tome o meu coração, tome a minha mente, tome o meu espírito. Meu Deus, eu não aceito mais o mesmo estilo de vida, eu não aceito os mesmos resultados. Meu Deus, eu não aceito a minha empresa caminhando da mesma forma, eu não aceito, meu Deus, a minha vida sentimental, conjugal do mesmo jeito. Eu não aceito, meu Deus, mais essa enfermidade. Diga isso a Ele, é a oportunidade, porque imediatamente Ele vai operar o sobrenatural. Ele está mudando a sua vida hoje. A partir de agora, tudo aquilo que estava paralisado, vocês darão um salto e começarão a correr, caminhar de uma forma estrondosa. Nós não estamos aqui fazendo movimento, nós estamos aqui para colocar a nossa vida em movimento, a nossa vida. Diga a Ele: meu Deus, a minha vida tem que caminhar, a minha vida tem que fluir, tudo aquilo que não vinha fluindo, que passe a fluir, que tudo que não vinha dando certo, que passe a dar certo. O milagre de Deus acontece. Louve ao Senhor, diga isso a Ele. E vê o impossível acontecer, diga isso. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Diga: eu creio, meu Deus, eu creio que eu vou viver o sobrenatural. Você vai ver o milagre de Deus acontecer. Com seus olhos fechados, sua mão no coração. Bartimeu era cego, só que ele não precisou enxergar para ver o Senhor. Abram os olhos só um minuto. Com a sua visão desse jeito, em quais lugares vocês conseguiriam chegar? Fechem os olhos. Agora, com a sua visão dessa forma, que lugares que vocês acreditam que vocês conseguiriam caminhar, percorrer? Podem abrir novamente. Tem diferença? Olhos abertos e olhos fechados? Só que, sabe quais lugares vocês iriam com os olhos abertos e com os olhos fechados? Praticamente os mesmos. Porque a visão que faz total diferença em nossas vidas não é a nossa visão natural, mas sim a nossa visão sobrenatural. É essa que pode mudar a nossa história. Todos os dias nós temos batido na tecla: se você perdeu a esperança em alguma área da sua vida, se você não acredita mais que você pode viver o sobrenatural, se você não acredita que você não pode prosperar, se você não acredita que você não pode casar, que você não pode ter sua saúde restaurada, que você não pode viver o sobrenatural, é mentira. Não é isso que o Senhor tem para você. Por isso nós precisamos fechar os nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos espirituais, porque são eles que vão nos levar em direção ao milagre. Só que para isso o Senhor precisa entrar. Nós só vamos em direção daquilo que está dentro de nós. Bartimeu era cego, mas ele foi em direção ao Senhor, porque o Senhor já tinha entrado dentro dele. Aquele aleijado do início do culto estava vivendo aquela situação há mais de 40 anos. Não importa quanto tempo estamos vivendo a mesma realidade, o Senhor está falando: eu posso e vou mudar a sua vida nesse mesmo instante. Quarta-feira, dia 16, 10 horas da manhã, a partir de hoje a sua vida começa a ser mudada. Marque esse dia, marque esse horário, porque vai ser um horário, esse dia, essa data ficará marcado como um verdadeiro divisor de águas na sua vida. Porque aquele que é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Assim como Ele operou milagres no mesmo instante onde aquelas pessoas agiram a sua fé, hoje vocês estão agindo a sua fé, e o Senhor está operando esse milagre agora, nesse mesmo instante, e a sua vida nunca mais será a mesma, os seus resultados nunca mais serão os mesmos. Você alcançará vida e vida plena, vida abundante. Aqueles que precisam ser curados alcançarão cura, aqueles que precisam prosperar alcançarão prosperidade, aqueles que precisam de restauração familiar, conjugal, isso será entregue nas tuas mãos agora, hoje. Só que para isso nós precisamos crer. Creia e você viverá o sobrenatural. Creia, confie no Senhor, não foque nos problemas, não importa se a multidão está em volta, se as situações têm se levantado, continue focado no Senhor, e não aceita, e se necessário, se precisar arrombar a porta, você vai arrombar a porta, se precisar quebrar a janela, você vai quebrar a janela, se precisar atravessar por cima do telhado, atravesse pelo telhado, só não aceite a sua vida no mesmo degrau em que ela está, não aceite viver os mesmos resultados, não aceite viver a mesma história por mais uma semana sequer. Feche os olhos, levante as suas mãos. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada um daqueles que aqui estão. Meu Deus, eu quero determinar que mudanças aconteçam, que o sobrenatural do Senhor venha acontecer, que o seu favor venha ser derramado, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Meu Deus, se existe algum cego espiritual, se existe algum aleijado espiritual, se existe algum paralítico espiritual, meu Deus, nós colocamos um basta nisso hoje. Meu Deus, que o seu povo saia da maca, saia, meu Deus, da fase de ser carregado, e que comece a dar grandes saltos, que grandes resultados venham acontecer, que o sobrenatural venha acontecer na vida do seu povo. Meu Deus, chega de ser carregado, chega de viver dependendo de pessoas, chega de viver a mesma história, chega de viver a mesma humilhação. Meu Deus, eu quero declarar que nesse mesmo instante, tudo aquilo que é uma necessidade, meu Deus, que o Senhor venha entregar nas mãos do seu povo, que aqueles que são problemas, que todos eles venham cair por terra, e nós estamos aqui agindo a nossa fé, porque nós cremos que nada é impossível para o Senhor, nem o nome do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: eu concordo com essa oração, creio nela, ligo ela aqui na terra, para que seja ligada nos céus. A minha vida começa a ser mudada agora, nesse mesmo instante. Tudo que não vinha acontecendo passará a acontecer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Assim será, em o nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor e louve a Ele mais uma vez.